mais do que nunca, eu me afirmo como uma professora, uma educadora. É a minha essência, foi minha essência na minha trajetória. Aquele momento foi a minha grande crise de perguntar o que era o meu papel, enfim, o que seria a minha profissão a partir dali. Fomos pecadores ao sair do paraíso, porque queríamos justamente o desconhecido, o prazeroso. Esse é um direito que tínhamos que fazer para mostrar a cidade, mas também tínhamos que mostrar a cidade para o cidadão. Quando foi que a gente construiu aquele projeto chamado Turismo Cidadão? Como eu sempre digo, o nosso espaço de resistência foi ter conseguido implantar esses planos territoriais, de base territorial, de qualificação, durante esse governo e no período pandêmico. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um nosso Pod Esporte, e agora vai ser Pod Esporte e Lazer. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Sala, vai lá, se inscreva e, se possível, já deixe o seu joinha. Hoje nós receberemos uma pessoa muito querida, qual eu convivo bastante tempo, e que eu queria que o André apresentasse. Maru, como é carinhosamente conhecida, foi diretora do órgão oficial do turismo de Porto Alegre entre 99 e 2004. Pesquisadora nos temas de epistemologia, metodologia da pesquisa, educação e qualificação em turismo, recebeu da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo o Prêmio de Pesquisadora Destaque 2018. Nossa convidada de hoje tem livros publicados, mas também é a mãe do Lucas, feminista, uma eterna militante por um outro mundo possível e atualmente professora da UNB. Recebam Maruska Moesch. Então a gente já começa perguntando então quem é a Maru. Então, primeiro, agradecer a oportunidade de a gente fazer essa conversa e, nesse sentido, quem sou eu, né, nesses anos todos de trabalho, militância e de desacertos e acertos, digo que hoje, mais do que nunca, eu me afirmo como uma professora, uma educadora. É a minha essência, foi minha essência na minha trajetória, apesar de ter participado de diferentes, né, vamos dizer, desafios, inclusive em relação à área que eu atuo hoje, mas desde aquele momento em que eu perguntei a mim mesma, né, quando eu entrei pela primeira vez numa sala de aula, numa área invadida, num bairro de Porto Alegre, periférico de Porto Alegre, e que eu estava dando aula de geografia, porque a minha formação é ciências sociais, sociologia, mas nós todos tínhamos que fazer na época, Regiane, não sei se tu lembra, as licenciaturas curtas, porque precisavam de professores, e eu fui dar aula de geografia física na quinta série. E naquele momento que um pequeno menino me perguntou, professora, posso perguntar uma coisa? Eu estava explicando ali latitude e longitude, né, graus, e aí ele me perguntou, por que você está ensinando isso? Naquele momento, eu entrei numa crise existencial. O que eu estou ensinando? Por que eu estou ensinando latitude e longitude numa escola periférica de crianças que não conhecem nem o centro da cidade de Porto Alegre? Aquele momento foi a minha grande crise de perguntar o que era o meu papel, enfim, o que seria a minha profissão a partir dali, que eu me dediquei a todos esses anos e continuo, né, atuando na docência. E eu tive vamos dizer assim, a beleza, como diria Rubem Alves, né, de poder estar rodeada naquele momento de mulheres muito inspiradoras. E a mulher inspiradora foi a nossa querida amiga falecida Sandra Coraza, que era então supervisora da escola Açorianos, era o nome da escola estadual Açorianos, e que me disse, olha, Maru, existem outras formas de ensinar. E quem sabe vamos trabalhar. E aí existe o GEMPA,
que está desenvolvendo propostas pedagógicas diferenciadas, existe uma proposta da Secretaria de Estado das Diretrizes Curriculares, que a gente trabalha não por conteúdo, mas a gente trabalha por conceitos. Aquele movimento, junto com a Jovita Sommer, com a Vera e tantas outras colegas naquele momento, foi um despertar de dizer, vamos entender o nosso papel como educadores no Brasil, eu estou falando isso em 1981, né? Muitos anos, que estava numa luta ainda vivíamos no período da ditadura, com muito cerceamento de todas as formas do pensar, do agir, do falar. E, a partir daquele momento, Rejane, eu disse, bom, eu vou trilhar, é isso que eu quero ser, mas eu quero ser um sujeito no mundo que faça que tenha algum significado o que eu faço. Né? Então, eu junto nesse momento as minhas ansiedades de militante, na época a gente entrava, né, o PT estava sendo construído naquele momento, eu entrava na formação do PT, pelas mãos do Raul Ponte, que era meu professor no curso de Ciências Sociais, e a partir dali eu me construo, né, nesse processo, em que eu me identifico até hoje, razão pela qual, depois de uma trajetória que eu entendo assim, rica, diversa, com momentos, sim, de entristecimento, né, momentos de frustração, de um projeto maior, né, pela educação, onde eu atuei, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a escolha de pós a minha aposentadoria aí no Rio Grande do Sul e a minha vinda para a Universidade de Brasília foi por isso. Eu tentei trabalhar como consultora, fazer outras coisas, e eu sentia falta da sala de aula, sentia falta da troca, da relação, e desse caminhar, que eu acho que... então, eu diria, eu até coloquei ali nas minhas características, eu sou uma nômade, eu tenho um movimento dentro de mim de inquietude permanente, isso marca muito a minha história de vida, inclusive familiar, e inclusive amorosa, né, dos meus vários casamentos. Então, eu sou uma pessoa que me coloco nesse lugar da inquietação. Por vezes, eu sinto necessidade de uma mediação, vamos dizer, dentro das minhas contradições, de calmaria. E eu acho que, quando eu vim a Brasília e optei em ficar na UNB, era tentar um pouco isso, buscar um certo equilíbrio entre as utopias que eu tanto alimentei com as frustrações que eu carregava naquele momento. Acho que você, como eu, vivemos isso, né? Porque fomos para a gestão pública, num projeto que nós acalentamos por décadas, e, claro, que nem tudo foi aquilo que nós esperávamos. Então, também entender os limites, né, do nosso trabalho, do nosso compromisso com vamos dizer, o grande universo que a gente está inserido, né? Então, a nossa incapacidade, muitas vezes, inclusive como educador, como professor, de transformar, auxiliar a transformação desses sujeitos. Resulta que, eu diria assim, tudo que fiz não é uma questão de dizer que me arrependo desse caminhar, que deveria ter feito outras opções, não. Eu não tenho esse tipo de sentimento, não tenho mágoas também, já superei, se tive em algum momento ressentimento e mágoas, eu superei. O que eu vejo hoje é que eu preciso ter uma energia que, às vezes, está me faltando para recomeçar. E aí, né, eu acho que a razão do teu convite é pela trajetória nas políticas públicas que nós construímos, né, ao longo de mais de 20 anos, desde esse momento, como eu digo, né, como professor de escola pública, professora de escola pública, sempre em regiões periféricas, na busca de um movimento social que fosse digno, mas também acho que quando conseguimos construir, via Constituinte de 88, a inclusão, né, do lazer como um direito de todo cidadão e de toda cidadã,
foi porque nós entendíamos que nós não queríamos apenas, né, o pão necessário, a casa, a educação, a saúde, o transporte digno, nós queríamos também o prazer de viver, o direito da felicidade, da vida ser um lugar, né, de ser um percurso, uma trilha de felicidade. Por que nós temos que ser infelizes? Quer dizer, por que nós temos que amargar o pecado capital lá, né, do cristianismo, de que fomos pecadores ao sair do paraíso, porque queríamos justamente o desconhecido, o prazeroso. Esse é um direito. O Paulo Freire fala, né, que o direito à felicidade de ir à praia, de tomar sol, é o direito a todos. Então, por que não? Né? Então, acho que a nossa a trajetória, quando nós tentamos, na Prefeitura de Porto Alegre, né, eu entrei em 1999, você entrou bem antes de mim, né, como gestora, né, pública, quando a gente transformou uma empresa de turismo naqueles moldes da visão do turismo como um produto, né, para atrair turista, mas que mesmo em Porto Alegre se reduzia a organizar o Carnaval de Porto Alegre, nada contrário a isso, mas era muito pouco para o que se entendia. E nesse mesmo momento, sobre, né, a direção do Raul Ponte, nós tínhamos aquele profícuo convênio com Barcelona, e Barcelona, né, estourava no mundo, mostrando, a partir do mega evento esportivo, como o turismo poderia ser reinventado numa cidade que não era eixo turístico europeu, de quem ia, inclusive, ao Mediterrâneo. A própria Espanha era uma cidade industrial que estava com o seu patrimônio arquitetônico, histórico e cultural muito deteriorado, e se reinventa, né? E se reinventa a partir do mega evento, como foi a questão das Olimpíadas, e nós, com aquele convênio, sendo estimuladas a ver as possibilidades numa cidade como Porto Alegre, que não tinha também, né, no horizonte vamos dizer, do imaginário do que é turismo, ser intitulada uma cidade turística ou atrair turisticamente. Eu acho que nós fizemos, naquele momento, como coletivo, né, como secretários, como servidores da prefeitura, mas principalmente, né, como educadores que foram para o processo de gestão. Acho que essa foi a nossa diferença, né? Sua, minha, de Margarete na cultura, minha. Nós trazíamos um processo de olhar nos processos sociais educativo, pedagógico. Então, o que nós fizemos foi um movimento de uma gestão pedagógica. Nós primeiro ensinamos ao governo de esquerda a importância, tá? Também junto com a comida, né, o trabalho, as questões básicas, que o prazer de viver através das nossas expressões criativas e da nossa transposição dessa materialidade que se finda nas necessidades básicas, se dava pela cultura, se dava pelo esporte, pelo lazer e pelo turismo, como diz Marcelino, né, nosso querido guru, como um tipo de turismo fluido, um turismo em movimento, né? Desculpe, um lazer em movimento, enquanto que o turismo seria o lazer em movimento. Então, eu entendo que nós fizemos esse movimento, nós levamos para dentro das nossas pastas essa concepção e tínhamos um objeto, né? A nossa casa, Porto Alegre, muito sofrida nesse sentido, muito vista como uma cidade menor para outros patamares. E eu entendo que nós fizemos uma revolução naquele momento. Quando nós construímos aquela primeira conferência municipal, que nós discutimos, né, cultura, turismo e esporte e lazer junto, nós começamos, né, a construir, na prática, uma política interdisciplinar. Na prática, uma política que via, e com isso, o nosso projeto interessante, né? O nosso famoso projeto que não foi avante por uma série de questões
do Porto no Cais do Porto, onde nós teríamos a escola de velas, a escola de canoagem. E agora estão lá explorando todo esse potencial da área portuária, e nós, há mais de 20 anos atrás, já tínhamos esse olhar que não foi valorizado, essa é a verdade. É verdade. Né? Foi visto como, inclusive, algo muito ousado, né? Porque tinha uma série de legislações que impedia, né, a questão do uso da área naquele sentido, mas, enfim, esses movimentos que nós fomos construindo, né, depois dentro da rede Mercocidades, quando nós levamos Porto Alegre para o mundo, quando nós fomos em conjunto, lembra, Rejane, para a Expo em Hannover, em 2000, com a cidade de Porto Alegre, com o Atlas Ambiental, mostrando uma cidade por dentro, como se fossem as veias abertas de Porto Alegre, e mostramos, e as pessoas ficavam encantadas, e não precisamos dizer que nós tivemos a grande oportunidade, sim, de mostrar quem éramos, não politicamente, sim, e só foi possível pelo orçamento participativo, pelas práticas de radicalização da democracia que se estabeleceu lá, sediar o Fórum Social Mundial. Nesse momento, as nossas políticas públicas que nós vínhamos, né, trabalhando, entendendo o turismo como uma forma de desenvolvimento do território, uma forma de inclusão das comunidades, dos bairros ruralizados, né, como Belém Novo, Belém Velho, o famoso peixe na taquara. Sim, aí ia dizer, a Ilha da Pintada, com a sua comunidade pesqueira, coisas que estavam eram invisíveis, né? Eram invisibilizadas porque estavam numa ótica do que não era o grande espetáculo que se esperava, que nesse momento dos anos 90, né, com o empresariamento das cidades, que foi um movimento mundial, o que tínhamos como holofotes eram as grandes obras, os museus, né, como Guggenheim, ou então shopping centers, né, esse processo de urbanização, de uso do espaço urbano como um grande espaço de espetáculo. E nós fomos buscar o lúdico, nós fomos buscar aquilo onde se estabelecia a origem, inclusive, dos mais tradicionais, né, moradores da cidade. O circuito pelos bairros, né, o entendimento da importância do nosso mercado público como centralidade da diversidade étnico-racial, com a questão das religiões afrodescendentes. Então, esse espectro que Porto Alegre foi vislumbrado é o papel que eu entendo sempre do turismo como desenvolvedor dos locais. É publicizar, né, esses locais do encontro, da possibilidade de uma hospitalidade do acolhimento. E o Fórum Social Mundial, ele nos colocou no mundo, realmente nos colocou, né? E a partir daí demonstrou a importância da hospitalidade, a importância do acolher, a importância da empatia com esse estrangeiro, com esse diferente que chega à nossa cidade. E eu acho que foi esse o grande momento, né? E com isso, mas por quê? Porque esse evento não era um evento de uma espetacularização, como muitos acontecem. Esse era um evento que trazia à tona o espelho da própria cidade, o desejo daquela cidade naquele momento. Tanto é que a população que não participava, os porto-alegrenses que não participavam do evento do fórum, por exemplo, né, das oficinas, dos milhares, 40, 50 oficinas que aconteciam, eles ligavam para o Centro de Atenção ao Turista, para o Porto Alegre Turismo, que era o órgão de turismo, para perguntar se teria alguma coisa para fazer para receber, né, os visitantes, os participantes do fórum. E por isso deu muito certo aquele nosso projeto da hospedagem solidária, quando as pessoas abriram as suas casas, né? E na época nós já tínhamos todo um critério, né, de cadastramento de quem aceitava, né, receber a comunidade LGBTQI+, quem aceitava receber pessoas de religiões diferenciadas à sua, de raças, né, porque nós tínhamos
né, grupos. Então, nesse momento que a gente faz... Isso foi uma das coisas mais ousadas que teve na nossa época lá, porque o gaúcho em si, ele tem uma tradição de ser um pouco mais fechado, principalmente com a sua casa, né? E aquilo ali, para mim, foi dentro das tuas inquietudes, tem duas que então me chamam a atenção. Foi essa ousadia dentro do fórum, com as várias características do turismo, essa da hospedagem solidária, e depois eu queria que tu falasse também sobre o ônibus de turismo, que também foi... Sim. Pois então, a hospedagem solidária realmente foi uma proposta que se tornou, né, depois até referência para outras cidades fazerem grandes eventos que, né, não dispunham de hospedagem, no caso comercial, né, hotéis e pousadas, enfim, suficientes. Então, foi. E o Linha Turismo foi uma compreensão que a gente teve justamente, Regiane, quando fomos a Barcelona, naquela nosso seminário técnico, de quanto era importante ter um ônibus com aquelas características, double deck, acima, né, com possibilidade de tu estar cara a cara com o monumento, com a cidade, enfim, para publicizar a cidade que nós entendíamos que estávamos construindo, né, naquele momento, onde nós tínhamos muitos ganhos do orçamento participativo, com a requalificação de áreas, né, que antes eram áreas de favela, bem desclassificadas, que nós tínhamos a questão da descentralização da cultura, com obras urbanas, né, arte urbana nos nossos parques, os nossos parques, né, que foi o trabalho que tu fizesse também, não só a recuperação, mas o uso, a vivência deles, enfim, a nossa orla. E aí nós trouxemos a proposta, né, ao modelo de Barcelona, e precisamos de investimento, porque era uma coisa na época bastante cara. Eu recordo que cada ônibus era 260 mil, nós estamos falando, gente, isso 2000, no ano de 2000, né, para 2001. E aí entendíamos que tínhamos que fazer para mostrar a cidade, mas também tínhamos que mostrar a cidade para o cidadão. Quando foi que a gente construiu aquele projeto chamado Turismo Cidadão? O cidadão pode fazer turismo na sua cidade, desde o momento que ele faça esse movimento de estranhamento, que ele estranhe, que ele saia da sua rotina e veja a cidade com outros olhos. E o ônibus era um instrumento ótimo para esse city tour orientado, visitar, inclusive, com a história e memórias, lugares de memória que nós temos, né? A famosa esquina, né, da Andradas com o General Câmara, onde a Revolução de 1930, por Getúlio Vargas, foi deflagrada. Então, nós tínhamos passagens, lugares que o Linha Turismo transitava, que eram de uma memória da história, inclusive, do Brasil. E aí passamos, bom, qual é a forma de captar esse recurso? E então foi nos orientado, na época, pelo secretário da Fazenda, que nós fôssemos ao orçamento participativo, buscar esse dinheiro junto à verba que era para projetos, né, pelas temáticas de desenvolvimento econômico, onde o turismo estava incluso. E aí começou a nossa batalha. Né? Tivemos, não posso nunca deixar de registrar a parceria necessária, essencial, e que sem ela não aconteceria, da nossa colega, que era a presidente da Carristo. Tu me ajuda a lembrar o nome? Maria Cristina Piovesan. Maria Cristina Piovesan. Que nos ajudou no ônibus Brincalhão. Para ti foi o ônibus turismo, para nós foi o Brincalhão. Isso, que foi a parceria que viabilizou, né? Porque então o motorista, enfim, manutenção era a Carris, e aí conseguimos, e que isso eu me lembro, foi muito, vamos dizer assim, emocionante ver dentro da temática de desenvolvimento econômico os representantes dos papeleiros e das usinas de reciclagem votarem a favor do Linha Turismo, em detrimento, por exemplo, até de projetos para eles. Por quê? Porque houve um entendimento que nós precisávamos mostrar a nossa cidade e mostrar a nossa cidade também para o seu cidadão. E foi aí que, então, se construiu o Linha Turismo. No primeiro momento, nós conseguimos um ônibus só, lançamos esse ônibus antes do segundo Fórum Social Mundial, porque o objetivo também era esse. Tivemos um superávit, porque realmente havia
acho que uma demanda represada, inclusive, da população, mas, claro, aproveitamos o fórum, né, para que vender, enfim, os bilhetes para os visitantes, e se consagrou, sim. Mais tarde conseguimos um segundo ônibus, aí começamos a fazer mensalmente, já não me recordo mais, ampliando a visitação até a Zona Sul e a área rural, pois foi um dos projetos que permaneceram até o ano passado. Aí, o ano passado, o que eu tenho como relato é que houve um sucateamento, né, a velha estrutura, forma, porque já havia um movimento de governo, no governo municipal anterior, do Melo, de privatização. Né? Isso é coisa do setor privado, isso não é do público, né? E agora existem, parece que, duas linhas de turismo privadas, de exploração privadas, tá? E o valor parece que uma é R$80, que isso também era um diferencial. Nós tínhamos uma bilhetagem com preço muito razoável, de fácil acesso, e um percentual dessas viagens era para escolas, para asilos, enfim, para comunidades que tinham, para instituições, né, que tinham assistência social, por ser um ônibus que era público e de uma verba do orçamento participativo. Então, foi um projeto, na época, que nós fomos questionados, primeiro porque dizia que Porto Alegre não tinha turista, depois dizia como é que nós íamos fazer um ônibus aberto em cima, com o frio de Porto Alegre e a chuva. Aí eu disse, poxa, a Europa inteira tem e neva, nós aqui nem neve temos. Existe sim um interesse. Então, tudo isso foi uma batalha de convencimento, né? Mas foi um projeto muito interessante. E aí tem uma coisa, vamos dizer, folclórica nessa história, é que, como não existia no Brasil nenhum ônibus que era diferente, Curitiba não era o double deck como o nosso. Esse, inclusive, que nós compramos, era da Buscar, a Buscar fazia para Cuba, tá? Para a Praia de Baladeiro. Daí a Cristina descobriu e disse, não, vamos lá pedir para eles nos trazerem um protótipo, em vez de eles traziam via o porto de... Desculpe, eles exportavam via o porto de Itajaí, exportarem via o porto de Rio Grande, e passa em Porto Alegre e nos mostra o ônibus. Se a gente entender que tem a qualidade, enfim, a gente encomenda deles. Foi isso que aconteceu, nós encomendamos, e aí, quando o ônibus chegou, nós tínhamos que licenciar o ônibus. Só que, como não existia no Brasil, foi solicitado pela Buscar, para ele vir rodando de Joinville até Porto Alegre, uma licença especial, como se ele fosse um protótipo. Não precisa dizer a vocês, aí ele não tinha placa, certo? Ele tinha uma... E o que aconteceu? Que a nossa querida mídia, eu acho que foi o Lazier Martins, se eu não me engano, denuncia que a prefeitura está circulando, nós nem tínhamos inaugurado, mas estava circulando com um ônibus sem placa, né? E que isso era ilegal, e aí veio tudo aquilo, porque sempre éramos muito perseguidos com qualquer coisa que fizéssemos, principalmente por causa do Fórum Social Mundial. Aí eu disse, bueno, o que nós vamos fazer? Daí eu me lembro que o nosso colega da IPTC, que agora também estou muito ruim de memória, mas que era o chefe... Não era o Túlio? O Túlio era o presidente, né? Mas tinha um colega nosso que era do sistema de trânsito, que sempre trabalhava nos eventos com a gente. Ele me liga e diz, olha, Maru, nós estamos com um problema aqui. Os azuizinhos, quer dizer, os meus subordinados, que são da fiscalização, dizem que não vão autorizar o ônibus circular sem placa. Eu disse, como assim? O ônibus é da prefeitura, nós estamos lançando o ônibus, a mídia está toda aí, o prefeito está indo, como é que nós vamos lançar? Eles vão prender o ônibus. Aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Como por trás disso tinha uma briga de luta, de disputa salarial, que os azulinos queriam aumento, e o Verley, que era o prefeito na época, não autorizou, por uma questão de orçamentária, enfim, eles aproveitaram para fazer a birra. Bom, vamos fazer isso, vamos ver se a gente negocia com ele.
Aí eu ligo para o prefeito. Prefeito, acontece o seguinte, a imprensa toda está aí, nós estamos lançando, está lá no pátio, né, do antigo Largo do Zumbi, e nós não temos liberação da IPTC para circular com o ônibus, para fazer essa primeira viagem inaugural. Ele disse, estou indo para aí. E quero dizer uma coisa, nós vamos entrar nesse ônibus, nós vamos circular com esse ônibus, e se for para me prender, vão prender o prefeito, e nós vamos para a cadeia. Daí ele só me leva chocolate, porque não adianta levar cigarro, que eu não fumo. Eu me lembro até hoje dessa situação. Aí ele veio lá para o Largo, né? Estava lá... E aí nós tínhamos que abafar isso da imprensa. Tu imagina a imprensa ficar sabendo prato cheio, né? Naquele momento. E tudo para abafar também o sucesso que estava sendo o Fórum Social Mundial. E aí, no fim, houve uma negociação, tá? Então, nós só vamos circular nesse momento aqui, tirando ali do Largo e fazendo o primeiro passeio e tal, e depois nós aguardaremos uma licença provisória acho que era DENIT, né? Para a gente poder transportar. Então, só para colocar para vocês que nada foi fácil, nada. Inclusive, juridicamente, eu várias vezes fui citada para o Tribunal de Contas, dizendo que eu estava fazendo coisas que não eram possíveis, aí tu tinha que fazer toda demonstrar como era possível, porque aí tu tinha que ter toda... Não, nisso a Procuradoria do município sempre foi muito parceira, para a gente romper com aquela burocracia pesada, que a primeira coisa era, não dá para fazer. Nada que fosse inovação era possível fazer, porque a lei não permite, porque a lei de licitações não permite. Então, trabalhar com objetos, né, ou com setores, ou com políticas como as nossas, que eram políticas muito dinâmicas, que acompanhavam muito o que estava acontecendo no mundo. Por exemplo, um mega evento como o Fórum Social Mundial. Como é que tu vai? Que tipo? Tu precisa todo um perfil de serviços de saúde, de serviços, né, de material, tu precisa traduzir coisas, então, e aí tu não tinha na licitação como fazer, então nós tivemos que construir muitas alternativas, que isso foi uma grande aprendizagem. E, ao mesmo tempo, demonstrar que a política pública ela não é apenas uma normativa legal, ela é um processo de embate permanente. E eu acho que esse foi o nosso canto da sereia, que nós achamos que a partir da Constituinte, a partir das leis depois dos governos Lula, principalmente dos governos Lula, né? E depois Dilma, mas principalmente o Lula, no nosso caso, lazer, criação do Ministério do Turismo, que nós pudéssemos ter políticas asseguradas, que nós não tivéssemos retrocesso a partir dali, porque era um consenso, que era o mínimo que nós tínhamos feito até aquele momento, muito mais tínhamos a fazer. E o que nós vivemos hoje, né, é essa truculência, esse desmonte, essa raiva com as coisas que são leves, né? Parece que as pessoas do governo atual não querem felicidade, não, a não ser para si, obviamente, e da sua lógica. E aí, políticas públicas que buscam, né, como lazer, esporte, cultura, inclusive o turismo, um turismo responsável, um turismo, né, que atenda as comunidades de base, que desenvolva territórios, que não seja exploração pela exploração da paisagem, como é o caso que está acontecendo hoje com o Fernando de Noronha, e que está se tentando a todo momento fazer em Angra dos Reis, para fazer um grande, né, resort toda a praia, ou privatizar as praias, enfim, para especulação imobiliária. Isso é visto, então, como algo ruim, né? E algo atrasado, ou algo, enfim, que não contemple os interesses do progresso do país. Sabe uma coisa interessante que traz aí, que eu acho que fez com que as nossas políticas elas acelerassem um pouco o processo, foi justamente a união da parte da política, enquanto política pura ou partidária, e a gestão técnica, porque a gente via, Margarete tinha todo o envolvimento, tanto com a educação quanto o meio artístico, eu tinha todo o envolvimento com a educação e com o turismo, eu tinha com o esporte, o lazer, né, e a educação também, Sônia Pila com a educação, ou seja, os nossos governos, no meu entendimento, avançaram rapidamente em alguns aspectos,
porque nós tínhamos o nosso compromisso político, o nosso amadurecimento, a nossa caminhada política, não é? Que nos levou a estar junto num governo, mas, por outro lado, a gente tinha os subsídios de conhecimento, não é, acumulado na área. E eu acho que essa é uma das intenções que eu tenho ao entrevistar pessoas relevantes como tu, na política pública, de trazer essa importância de que a parte da gestão não pode ser uma mera ocupação de espaço, tem que também ter um caráter técnico e científico e de pesquisa. Então, como é que tu vê essa questão? E também me fala um pouquinho mais sobre Porto Alegre. Ela recebeu tanto turista no Fórum Social Mundial que as pessoas até se surpreenderam que nós tivemos essa capacidade de receber, porque era demais, foram realmente mega eventos. Como é que tu, dentro dessa organização, tu viu a cidade se modificar e ser uma cidade para acolher pessoas do mundo todo? Acredito assim, ó, a Porto Alegre, por ser historicamente, né, é uma cidade de porto, um porto que na sua época dos anos 40, dos anos, né, 30, 40, foi muito importante, porque ela era a entrada da cidade. Cidades portuárias sempre são cidades mais dinâmicas que cidades interioranas, né, que recebem apenas, vamos dizer, o trilho do trem antigamente, né? Por quê? Porque elas recebem uma formação também comercial, a questão da economia baseada no comércio, na troca, ela traz gente de todas as partes. Tanto é que Porto Alegre, caracteristicamente, na história de formação, os bairros são bairros quase com características étnicas, né? Então, tu tem a Cidade Baixa, muito marcada, primeiro, claro, a história, que eram os negros alforreados, mas que depois vieram os italianos. Aí tu tem Higienópolis ali com os poloneses, tu tem os judeus no Bonfim. Então, a cidade também era uma cidade dessa. Quando nós recebemos um mega evento como o fórum, primeiro fórum nós tivemos 6.000 participantes. O segundo fórum, nós pulamos para 56.000 participantes. Terceiro fórum, nós já batemos lá em cima, chegou a 102. E o quarto, que foi o último, que nós tivemos um ano que foi na Índia, depois voltou do Brasil, que foi o último, nós tivemos 160.000 participantes. Só que não são 160.000 participantes, vamos dizer assim, são 160.000 participantes durante 10 dias na cidade. É algo assim de um tamanho, de uma magnitude, em termos de estrutura. E, claro, Regiane, como tu disseste, a nossa capacidade técnica de conhecimento, e aí eu não posso dizer, a equipe que nós tínhamos no escritório de turismo na época eram meus ex-alunos, ou nós só tínhamos, a maioria era estagiário, porque a gente não tinha quadros, né? Então, quase 70 estagiários de áreas, eram todos interessados, professora, a Suzana Gastal, Castro Giovanni, Leandro Lemos, a Fafá, a Maria de Fátima, todos eram pessoas que tinham uma trajetória na educação, tinham uma trajetória nas teorias, inclusive da área do turismo, da área, né, econômica, e que trouxeram isso na hora de planejar. Quando o Raul Ponte entendeu, pela experiência que ele teve, muito isso, acho que foi muito importante, eram essas trocas, né, que a prefeitura fazia, entendeu que o Fórum Social Mundial tinha que ser coordenado pelo escritório de turismo. Isso criou 1000 mágoas internas, né? Imagina. Por quê? Porque não era apenas a questão da agenda política do fórum, né? Das temáticas, que inclusive não era Porto Alegre que coordenava, era a BONG e todo aquele grupo, né, do Fórum Social Mundial. Nós éramos vamos dizer assim, realmente o receptivo, a cidade que recebe. E que nós precisamos coordenar para construir aquela rede de suporte, transporte interno, acesso à cidade, atendimento médico hospitalar, serviços de alimentação com segurança alimentar, porque íamos receber gente do mundo inteiro num calor que Porto Alegre faz no mês de janeiro, que às vezes, né, chega a 36, 37, 38 graus, de pessoas que vinham da Europa, né, de pessoas que vinham de outras culturas em termos de alimentação, estrutura de hospedagem, segurança pública, e mais,
quem é que ia se comunicar com esses turistas, sabendo que a maioria da população não falava outras línguas, muito menos os trabalhadores do setor do turismo falavam. Então, fizemos esse movimento, e aí a parceria do setor empresarial, que teve um grande benesse, né? Porque era um mês que a gente chamava economicamente morto na cidade, porque aquela prática ainda dos gaúchos que tinham, obviamente, condições econômicas de sair durante o período de férias escolares para o litoral, né, que são uma memória do turismo, né, que na verdade era o que os aristocratas faziam no final do século XIX, XVIII, enfim, que saíam dos seus, das suas cidades e iam para o palácio de verão. Essa lógica foi reproduzida pela burguesia, indo, né, para as estâncias termais e depois para os hotéis, né, e que veio para o Brasil colonial com a ideia de Brasil República, com as chácaras, né, e a segunda casa, se reproduziu no turismo com a questão do veraneio. Isso era muito típico. Então, chegava janeiro, Porto Alegre morria de movimento, vamos dizer assim, de consumo nos restaurantes. O número de pessoas diminuía muito. Sim, o número, lembra? Era incrível. Tinha o período do vestibular, o tempo do vestibular, depois esvaziava a cidade. Hoje não, há mais de 10 anos que não é mais assim, né? A questão, nem se tem mais os 30 dias de férias, uma série de coisas. Mas, enfim, tu me perguntava, o que aconteceu? A população, ao ver, eu acho, a sua cidade sendo badalada mundialmente, porque o que a gente teve de mídia, eu recordo que nós fizemos, na época, um levantamento para o Tribunal de Contas, para dizer que aquilo que Porto Alegre investia, que chegou, algumas vezes chegou a 3 milhões, e aí com serviços um pouco mais, vinha em promoção da cidade, né, financeiros, né, dos recursos financeiros, que entravam para a hotelaria, para a alimentação, para os taxistas, para toda a cidade, né, dentro daquela visão sistêmica do turismo, nós tínhamos a divulgação da cidade. E isso era impagável, nós nunca teríamos dinheiro de fazer uma campanha. Então, eu acho que quando a cidade passa a ser uma cidade global e tão bem falada, né, nós vamos ter a população do nosso lado, e foi o que aconteceu, né, e querendo receber bem. Então, tu chegava nos ambientes comerciais, mesmo que não estivesse na rota ali, primeiro evento foi no Centro de Eventos da PUC, então nós temos aquele roteiro, né? Depois foi para a região do Gigantinho, Cais do Porto, mesmo que tu não tivesse naquela circularidade ali, que as pessoas todas estavam preparadas, porque tínhamos feito formação, tínhamos trabalhado com os trabalhadores do setor de alimentação, a Carris, né? Nós tínhamos... Então, nós organizamos a cidade e o nosso princípio era o seguinte: a cidade não pode ficar inviável ao seu morador. Nós temos que atender esses turistas em todos os serviços que eles precisam, mas o morador não pode se sentir expulso, que é o que gera hoje, né, a chamada turismofobia, e que, tristemente, Barcelona, na sua trajetória, chegou nesse ponto, né? Não, obviamente, agora com a pandemia, mas até a pandemia, que era o movimento da turismofobia, ou seja, uma xenofobia pelo turista. Nós não podemos fazer que um mega evento seja dessa forma. Então, o nosso esforço de nós conseguirmos os alojamentos para as delegações, organizar o parque de exposições ali de Esteio, para que todos os companheiros lá do MST pudessem ficar ali acampados, né? Não permitir que os ônibus das delegações entrassem na cidade. Então, tivemos que construir um pátio, né? Fazer uma parceria com o empresário ali no 4º distrito, para que os ônibus das delegações ficassem ali estacionados e que os visitantes utilizassem do transporte da Carris. Então, a Carris colocou linhas de ônibus especiais para que a gente pudesse levar esses participantes para os locais do evento, para os seus alojamentos. Então, isso que aconteceu. A cidade não ficou entulhada. Imagina se nós botássemos 300 ônibus indo para a PUC ou indo... Né? Não tinha cabimento, aquilo ia ser um caos. Ampliar a rede de serviço de saúde para atendimentos, principalmente, né, através do SAMU. Então,
foi comprado mais ambulância. Com isso, a cidade também ganhou mais serviços. Então, Regina, te digo, a população acabou entendendo que aquele evento era um evento que estava trazendo ganhos econômicos muito importantes, mas também estava representando aquela coisa assim do valor de ser porto-alegrense, da coisa, né, do orgulho de bem receber, que, como tu disse, é uma máxima no Rio Grande do Sul. Gaúcho é hospitaleiro, mas nós sabemos que não é bem assim. Abrir a sua casa não é bem assim, não. Não. Então, acho que isso foi o que o grande aprendizado. E sei, hoje, apesar de eu estar afastado há bastante tempo, mas ainda, né, tenho família em Porto Alegre, casa em Porto Alegre, e ex-alunos que estão trabalhando dentro, né, do que hoje é uma diretoria de turismo, dentro da Secretaria, se não me engano, de Desenvolvimento Econômico, onde o quanto esses empresários ainda daquela época, do setor do turismo, falam do trabalho que foi feito na época. E olha, já então, mais de 20 anos, hein? Mais de 20 anos. Maru, nós pensamos sim, em termos de turismo e pandemia. O turismo foi um dos setores mais atingidos. O que tu comentaria com a gente sobre esses espaços do turismo, do lazer e pandemia? Sim, foi um momento, está sendo, porque se nós formos honestos, essa pandemia está aí. Exemplo é Hong Kong, que ainda está, né, está isolado, enfim, e a própria China com várias cidades. Então, assumindo publicamente, né, que a pandemia ainda está contagiando e temos problema. É um desafio, foi um desafio no momento, no período, inclusive, da pandemia todo, nós estávamos desenvolvendo um projeto de pesquisa participante, era toda a proposta, a partir de uma parceria com o Ministério do Turismo, na continuidade de algo que já havíamos iniciado lá no governo da Dilma, que foi a Política Nacional de Qualificação Profissional em Turismo, que construímos naquela época, a partir da experiência que nós tivemos na Copa do Mundo, né, do trabalho do Pronatec para a formação de trabalhadores, que teve vários equívocos, vários problemas, e nós fomos investigar. Por que em algumas cidades a formação profissional daquele modelo único deu certo e em outras cidades não deram certo em relação à Copa? Aquilo nos deu uma base enorme, foi um trabalho já na época em parceria com 7 universidades federais, institutos federais e universidades, e já tivemos na época uns 30 pesquisadores do Brasil fazendo o trabalho, coordenado pela UNB, pelo 7 da UNB. E nessa pesquisa nós identificamos 11 nós críticos que se repetiam, né, nos lugares onde o Pronatec não havia surtido efeito, ter sido um processo de um ciclo virtuoso, como o PNUD coloca no processo da educação e planejamento. A partir dali, se construiu uma política nacional de qualificação, que com todos os seus, com consulta pública, com participação, gerou, então, uma política baseada nos princípios de trabalho, cidadania, inclusão social, quer dizer, toda uma vertente, vamos dizer assim, crítica, né, que nós acreditávamos, e aí, com o fim com o golpe, enfim, da Dilma, o que aconteceu é que o projeto ficou meio em banho-maria, a política, tá? E só foi editada no final do governo Temer. Tá? Final de 2018, ela foi publicitada, passou a ser. Assumiu o governo atual, mas o quadro técnico desse projeto, que coordenou esse projeto, continuou no Ministério. Então, eles apresentaram uma proposta para o então secretário, ministro, dar continuidade e para desenvolver que ali na política se propunha que nós construíssemos planos de trabalho territoriais, que o diagnóstico fosse feito no território pelos atores e construindo redes de base territorial. E aí, Rejane, nos lançamos, ganhamos, então, o TED, conseguimos fazer a proposta, a trabalhar com 30 destinos turísticos, todos os estados do Brasil, e somamos, no final, mais de 110 pesquisadores, de universidades federais, universidades estaduais, institutos federais. E desenvolvemos
planos de base territorial de qualificação para cada uma dessas regiões, a partir de uma rede construída pelos atores locais. Foi um trabalho belíssimo no momento, aí que eu quero chegar na pandemia, no momento de pandemia, onde as pessoas, inclusive, obviamente, do turismo, estavam ou desempregadas ou com seus negócios fechados, porque não podiam, né, receber na sua pequena pousada, na sua pequena propriedade rural, e ou o guia de turismo não podia trabalhar. Então, foi um momento que eu ali conversando com o meu colega coordenador também, o João Paulo, turismólogo, muito jovem, bem, né, nos demos conta da importância que era a política pública naquele momento estar dialogando com aquilo que o Boaventura dos Santos fala no seu livro, né, que ele escreveu sobre a questão da pandemia, que ele escreveu logo no início do ano 2020, que é entender os invisibilizados, aqueles que não estavam sendo visíveis para a questão da crise econômica causada pela pandemia na área do turismo. Então, eu digo assim, nunca foi tão importante ter políticas públicas, e aí está a questão do SUS, aí está a questão da ausência, né, de uma campanha efetiva de vacinação, que agora estamos numa situação de estado não mais emergencial decretado, mas com a continuidade da infecção, da pandemia, casos obviamente mais leves, graças à vacinação, mas que ainda está existindo. Então, é fundamental nesse momento, no momento de uma crise, que nós sabemos que as crises elas são construídas, nós estamos em crise há muito tempo, né? Ela foi agudizada pela pandemia, nossa crise, principalmente, e em nome dessa crise, nós retiramos muitos direitos, inclusive eu escrevi junto com o João um artigo que eu trabalho com essa questão, né? Com esse olhar do público e do privado, até que ponto o setor público, o Estado, pode intervir na tua vida privada, por exemplo, não permitindo a tua circulação ou impondo que tu tenha vacinação, quando, na verdade, tu tem o direito à tua liberdade individual. E isso é uma questão que Hannah Arendt traz muito diante do Estado totalitário, que é a relação do público e privado. Então, nós trouxemos isso para o contemporâneo e para o dilema do que é o coletivo, né? Então, da responsabilidade sobre o coletivo, da construção desse sujeito não hedonista que só olha para o seu umbigo, que foi os casos que nós tivemos aqui, né? Principalmente aqui junto à comunidade quilombola, que fechou suas porteiras, não aceitava visitação, e que os turistas na Páscoa, se não me engano, de 2021, invadiram, né, a área, porque entendiam que eles tinham direito à visitação da cascata, da cachoeira, enfim. Então, nós usamos esses casos para demonstrar esses limites. Mas, voltando à tua questão, nesse momento que ainda nós estamos vivendo a crise pandêmica, a política pública é fundamental. E aí nós temos que ter uma política pública, sim, de amparo. Exemplo, o que a Itália fez no momento que teve lockdown e fechou realmente tudo, porque, né, foi o epicentro lá no início, final dos anos 2019, início de 2020. Ela criou um programa de qualificação dos trabalhadores da área da gastronomia, da área da hotelaria, transportes turísticos, enfim, para dar bolsas e eles ficarem estudando de forma remota durante esse período e não ficar totalmente sem, né, nenhum amparo financeiro e, principalmente, que acabou acontecendo, principalmente Santa Catarina é um caso, Rio de Janeiro é outro, e próprio Portugal está abrindo a região do Algarve, vagas para trabalhadores em turismo, porque os trabalhadores foram demitidos, foram embora, e agora volta a uma certa normalidade e não tem mais os trabalhadores. Então, a Itália fez isso. E logo nós propusemos, né, dentro dessa política para o Ministério, o SESC, o SENAC, desculpe, e o SENAI e o SENAR, todos têm muito recurso. Por que não gerar bolsas para os trabalhadores de subsídio para mantê-los estudando até que se volta a uma certa normalidade?
Então, são formas de transferência de recursos que foi feito. Não, mas o Ministério do Turismo abriu uma linha de financiamento para pequenos empresários. Vai ver, via Banco do Brasil ou Caixa, a quantidade de documentos e de respaldo de segurança de que ele vai pagar a dívida que ele vai contrair, que é solicitado para um pequeno empreendedor, de um cara que tem uma posada numa prainha, que só tem um ganho dele efetivo na alta temporada, o resto do ano ele fica mantendo o negócio e precisa, nem sempre mantendo todos os empregos. É impossível, a maioria não conseguiu. Novamente, os recursos que tinham foram para grandes empresários, grandes que também precisaram nesse momento, ok? Não sou contrária, mas, então, nesse momento de crises pandêmicas, ou de uma crise, e essa muito feroz, como foi a Covid, a política pública tem que estar presente. Aí é o papel do Estado. Aí é o papel do Estado que está pensando na prospecção dessa sociedade, que está justamente acolhendo, né, esse isolamento necessário e dando condições de pensar na saúde, não só naquele momento da pandemia, mas na saúde dessa população para o porvir. E aí, o que nós estamos vivendo hoje? Não temos a continuidade do uso das máscaras, e agora as universidades públicas, que até então estavam podendo cobrar tanto vacinação como o uso de máscaras, não poderão mais, por causa do fim do estado emergencial. Vamos retornar às aulas presenciais em espaços com um grande número de jovens que também vêm à universidade por transporte público, a sua grande maioria, sem máscara, entendeu? Sem exigir vacinação, e sabe lá o que isso vai acontecer. Então, volto a dizer, nesse momento o turismo precisa repensar a sua própria prática enquanto lugar econômico, de como melhorar as condições de trabalho dos seus trabalhadores, ampliar, né, no momento, inclusive a questão salarial. Os salários estão muito baixos na área do turismo, para que as pessoas tenham melhor condições de saúde, para que possam se cuidar melhor, para que possam ter uma vida mais, vamos dizer, confortável minimamente. E o governo tem que ter uma política de turismo que entenda que o turismo não é para atrair turista. O turismo é para desenvolver o território. O turista é meio desse desenvolvimento. E para desenvolver o território, nós temos que entender o turismo como um sistema. E esse sistema é um sistema complexo, que eu dependo da qualidade de vida, do lazer dessa população, da qualidade de vida do trabalho dessa população, do saneamento, da comunicação, das redes, né, o acesso a uma internet de qualidade lá no interior, sim, aqui, né, do Tocantins, ou, né, ou aqui da Chapada dos Veadeiros, para que esse pequeno empresário possa, via essa internet de qualidade, ter uma rede de comercial, de e-commerce, para trazer esse turista, vai trazer esse turista nas condições adequadas de saúde que ele pode receber. Então, nós não podemos trabalhar sozinhos. Mais uma vez, e mais do que nunca, o turismo foi muito atingido, porque ele depende de todos esses setores, mas, ao mesmo tempo, ele depende de uma orientação, de uma política de Estado, que é isso que nós não temos. Uma política, não é do governo tal com a marca do governo tal. É isso que nós conseguimos, como eu sempre digo, o nosso espaço de resistência foi ter conseguido implantar esses planos territoriais, de base territorial, de qualificação, durante esse governo e no período pandêmico. Porque ali está a marca da participação, do desejo dessas comunidades e da autoria de pessoas que até então não eram consideradas, porque nessas redes não está só o trade turístico, que sempre tem o seu lugar de fala, seja no Conselho Municipal, seja inclusive no Conselho, né, Federal aqui do Ministério. Estavam os professores, estavam os jovens que querem trabalhar no turismo e não querem sair das suas comunidades, estava as pequenas comerciantes, artesãos, né, então, os representantes realmente, né, as comunidades quilombolas, a beleza da rede de São Paulo, do litoral de São Paulo, com os indígenas, né, com as comunidades ali indígenas. Então, e as mulheres protagonistas, né, muito protagonistas desses pequenos negócios,
desses pequenos negócios que recuperam a cultura gastronômica, né, do uso, por exemplo, aqui do cerrado, dos elementos do cerrado. Então, Regiane, eu te digo, nós experienciamos a diferença em ter políticas, a importância da política nesse momento para recuperar. O que eu entendo que deveria ser feito para o nosso próximo governo, que queremos, né, todos nós, que seja o governo que nos dá a esperança de sonhar pelo coletivo, que já mostramos que isso é possível, que nós tenhamos uma mesa de diálogo para que essa invisibilidade, esse apagamento dessas comunidades, nesses territórios, não só do turismo, como um todo, durante a Covid, a pandemia da Covid pelo governo atual, possa colocar, né, as suas necessidades, os seus desejos, as suas utopias, e que nós tenhamos a capacidade técnica, que esse governo traga de novo para dentro dos ministérios, a capacidade técnica de nós tecermos esses sonhos em possibilidades. E essas possibilidades, sim, ainda num país como o nosso, que não pode se caracterizar por uma economia neoliberal, porque já mostrou no que deu, que precisa do papel do Estado, mas não num Estado também, né, protecionista, nem de um Estado autoritário nas suas verdades, num Estado democrático mesmo, de direito, e que tenha a qualidade em escutar o que é necessário e tecer de forma coletiva possibilidades, incluindo aqui a inovação, incluindo aqui a perspectiva da sustentabilidade, não os modelos tradicionais de produção de riqueza, superar a nossa visão, vamos dizer assim, desenvolvimentista, que ainda permaneceu nos nossos governos do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que nós temos que evoluir, nós não podemos, sim, são verdades importantes, foram bases de uma sociedade num tempo, e nós temos que escutar essa juventude que está aí. Não é por menos, né? Nós somos mães de jovens no mundo que hoje são profissionais e que nos apontam isso. Olha, nós não podemos ter as mesmas bandeiras em todos os setores, de toda a forma que tivemos quando nós éramos as protagonistas desse movimento. Agora, se nós vamos representar essas bandeiras de alguma forma, nós temos que, como educadoras, aprender nesse processo, principalmente com os jovens. E eu acho que é isso que me mantém bem e com energia e com um brilho no olhar, é porque eu todo dia estou numa sala de aula, mesmo hoje na direção do Centro de Excelência em Turismo, todos nós da direção damos aula, porque a gente entende que esse é o nosso papel, e tecendo aí um trabalho de extensão com as comunidades originárias, com as comunidades periféricas, levando a universidade aonde elas têm que estar, né? Ao lado do possível. E como diz o Boaventura, que eu gosto muito, né? Nós não podemos mais desperdiçar as experiências. As experiências são fontes de conhecimento, são fontes de propostas alternativas e possíveis, e essas experiências estão junto às comunidades. Então, o lazer, o espaço, o tempo que o lazer, o esporte, né, o turismo, a cultura, são momentos da criação, são momentos da liberdade, e são momentos da reafirmação de cada um desses grupos, né? Dos negros, das mulheres, dos jovens e dos idosos, porque nós temos que pensar muito nessa questão geracional, né? Diante ainda dessa sociedade que fica ainda espetacularizando a vida saudável como jovem, não a vida saudável como o idoso. Todas as faixas etárias. Tem que ser saudável em toda a tua existência. Não. Toda a trajetória, né? E as comunidades originárias, né? O respeito às comunidades originárias e o que elas têm a nos ensinar. Eu fico muito feliz que amanhã o Krenak vai ser outorgada, né? Como doutor honoris causa da Universidade de Brasília, e é isso que nós temos que fazer, é trazer os outros saberes, não só para nós que estamos na academia, mas os outros saberes para as políticas públicas,
porque nossa conversa está excelente, mas o tempo, infelizmente, não nos simplesmente No finalzinho, eu sempre faço um bate-pronto. Pandemia, incerteza, lazer, prazer, turismo, nomadismo, políticas públicas. respeito. Aru, quero te agradecer muito o teu tempo disponível para nós aí. Foi uma hora que passou muito rápido, o assunto, além das lembranças, memórias, o atual, muito presente, aborda com muita propriedade essa questão do turismo, com muita técnica, muito conhecimento. Fico encantada de ouvir, e principalmente essa abordagem que tu traz do turismo para além da área econômica, para além do produto, mas o turismo como território, como usar da própria cidade, da própria comunidade, que esse turismo não é uma coisa estranha, mas é um turismo, ele vem da própria essência da cidade ou do campo, sei lá. Eu quero te agradecer demais a tua participação e que em outro momento a gente consiga conversar de novo. Um beijo. Um beijo. Eu que agradeço. Foi também uma conversa, um bate-papo muito gostoso e, ao mesmo tempo, esperançoso. É sempre bom conversar para a gente alimentar nossas esperanças. Com certeza. Obrigada, muito obrigada. Gratidão. Tchau.